Graça e paz, irmãos. Mais uma vez podemos estar reunidos nessa noite para cultuarmos o nosso Deus, para darmos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. E é bom a gente poder estar junto mais uma vez, como igreja do Senhor, unidos e reunidos em nome dEle, para adorá-lo como Ele merece, cultuá-lo, para ouvir a Sua palavra, para receber a instrução do Senhor para a nossa vida. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Vou ler com você a palavra do Senhor, logo depois a gente vai orar, ter um momento de oração. Romanos capítulo 8, verso de 12 em diante. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de que os escravize novamente para temer, mas receberam o Espírito que adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Amados irmãos, nós fomos chamados para viver essa vida nova, liberta, livre de toda condenação, em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito de Deus, para cumprirmos a vontade do Senhor. Nessa certeza de que somos filhos de Deus, porque recebemos o Espírito dele e ele testifica, testemunha conosco essa salvação tão grandiosa que recebemos do Senhor, para podermos cumprir a vontade dele e viver nesse mundo para a glória dele, participando dessa obra que ele tem realizado, participando desse sofrimento, dos sofrimentos de Cristo, para vivermos para a glória do Senhor e desfrutarmos dessa glória dele. Então, meu amado, Paulo termina aqui no verso 18 dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Nada que a gente venha a sofrer nesse mundo por causa de Cristo, por causa do Evangelho do Senhor, pode ser de forma alguma comparado com aquilo que nós vamos receber do Senhor. E para isso nós devemos dar glórias ao Senhor e louvá-lo. Louvado seja o Senhor por tamanha recompensa. Não merecíamos nada, nem tão pouco a salvação, mas ganhamos a salvação em Cristo pela graça de Deus e além disso, seremos recompensados por tudo aquilo que nós fazemos, que nós trabalhamos para o Senhor nesse mundo. Isso é maravilhoso, meu amado. Dedique teu coração ao Senhor, a servir o Senhor o tempo todo. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Queria convidar você a fechar seus olhos aí na sua casa e orarmos juntos, unir a nossa fé, unir o nosso pensamento, o nosso coração, para clamarmos ao Senhor por salvação das pessoas, por avivamento da igreja de Cristo, por mais trabalhadores para a seara, pela nossa nação, por essa humanidade perdida sem Cristo. Vamos orar, meu amado. Pai, como é bom ser teu filho, como é bom sermos teus herdeiros, participarmos de tudo que é do Senhor, de podermos nos achegar a ti, ao teu trono, de termos comunhão contigo. Como é bom, Senhor, termos a certeza de que os nossos pecados foram todos perdoados em Cristo Jesus e temos em Ti livre acesso ao Senhor. Como é bom, Senhor, como é bom. Como é bom, Senhor, sermos novas criaturas, habitados pelo Teu Espírito Santo, nessa certeza de que temos vida eterna no Senhor e plena no Senhor. Obrigado por isso. Mas queremos também, Deus, entender que precisamos participar da Tua obra. Queremos entender de forma muito clara que essa salvação não é só para a gente. Ela se estende a todo homem, mulher, criança, adolescente, jovem desse mundo que tem vivido longe do Senhor. Cristo morreu por todos e nós queremos clamar ao Senhor por avivamento da Tua igreja, para que a Tua igreja se desperte a cada dia, aproveite cada oportunidade que tem para Te servir.
Aproveite cada oportunidade que tem para cumprir a boa vontade do Senhor. Pai querido, desperta, viva os nossos corações. Faz-nos entender, enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias de levar o teu amor às pessoas. Pai querido, nos dá coragem, ousadia, destemor para cumprir o teu chamado. Envia mais trabalhadores para a seara. Cresce, ó Deus, o teu reino nesse mundo. Faz prosperar a tua obra nesse mundo, usando as nossas vidas. Dá crescimento à tua igreja. Abre as janelas dos céus e abençoa o teu povo, trazendo sempre, ó Deus, uma ousadia, uma coragem sobrenatural, extraordinária, para que possamos cumprir a tua vontade nesse tempo. Pai querido, que nesse estudo da tua palavra que vamos iniciar agora, que o teu Santo Espírito nos conduza à compreensão clara da tua vontade para a nossa vida, para a nossa igreja, nesse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor poderosamente nos abençoe. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Visita cada membro da tua igreja. Cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, essa mensagem agora na sua casa. Abençoe o Senhor. E ajude o Senhor a se fortalecer no Senhor e a cumprir tua vontade. Pai, também colocamos diante do Senhor mais uma vez essa pandemia. Pai, quebra os grilhões, quebra a ação de Satanás nesse mundo, no coração das pessoas, no aprisionamento das pessoas, para que as vidas possam se render ao Senhor. Nesse tempo de pandemia, as pessoas possam se voltar para Ti, Te buscar a Tua face e assim receberem vida eterna no Senhor. Também, ó Deus, conforta e consola o coração daqueles que perderam seus parentes, seus amigos, nessa pandemia, Pai. Tem perdido a cada dia, são tantas mortes, são tantas pessoas morrendo. Pai querido, abençoa essa humanidade, cessa, traz cura a essa enfermidade. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém, Pai. Amém. Abra a tua Bíblia, meu amado, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós estamos estudando essa carta. Paulo escreve a Timóteo para animar Timóteo, para ajudar Timóteo a não desanimar, a não desistir do Evangelho, de cumprir o seu ministério. Há muita coisa para a gente aprender aqui nela e a gente vai estar sempre olhando para essa carta, pensando nesse tema, preparado para toda boa obra. O versículo 17 do capítulo 3 é o nosso texto áureo. Ele diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente já viu que é preciso ter coragem para viver a vontade de Deus. E agora a gente está vendo que a gente precisa suportar os sofrimentos pelo Evangelho. Nós estamos nesse mundo enfrentando grandes dificuldades. E vamos sempre enfrentar grandes dificuldades para testemunhar de Jesus Cristo, para cumprir a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor preparou para que vivêssemos. A boa obra que Ele preparou para que vivêssemos nesse tempo. Nós vamos sempre enfrentar dificuldades, lutas. Vamos sempre precisar de suportar sofrimentos. E para isso, meu amado, a gente, em primeiro lugar, não pode se envergonhar. A gente tem que ter coragem para fazer essa obra do Senhor. O texto que nós vamos ler agora, ele se encontra aí nos versos 8 e 10 do primeiro capítulo. Ele diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, meu amado, a gente já viu semana passada que a gente precisa de não se vergonhar de testemunhar de Jesus Cristo às pessoas. O tempo está escasso, as oportunidades estão acabando,
O tempo de falar de Jesus Cristo é agora. O ano aceitável, o tempo aceitável é agora. Nós fomos ungidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós fomos ungidos pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para nos capacitar, para podermos ter coragem, poder, amor e equilíbrio para cumprir essa vontade. Então não podemos nos envergonhar. O mundo está todo invertido, o mundo está todo complicado. Aquilo que devíamos nos envergonhar é que as pessoas se gabam dela. Mas nós não devemos de forma alguma nos envergonhar, nos intimidar de testemunhar de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver, meu amado, que precisamos cumprir essa nossa santa convocação, que foi nos dada desde antes do mundo existir. Essa missão que o Senhor nos confiou de falar de Jesus Cristo às pessoas, de sermos úteis a eles nessa obra. Nós estamos nesse mundo para isso. Não nos envergonhamos, não tememos, não nos intimidamos diante dos sofrimentos, das adversidades, das humilhações que precisamos passar nesse tempo para falar de Jesus Cristo, porque nós temos uma santa convocação. Nós fomos ungidos, meu amado, como eu disse, pelo Espírito Santo de Deus, para termos coragem para cumprir essa missão que nós fomos chamados. Nós, sem Jesus Cristo, não somos nada, não somos ninguém. Sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada, nós não podemos convencer ninguém. Sem Jesus Cristo, essa obra que Ele tem feito, nós não temos condições, capacidade, competência para realizar essa obra. Mas em Cristo, com Jesus Cristo, meu amado irmão, nós podemos todas as coisas. Nós somos barro, nós somos como um vaso de barro. Mas aquele que habita em nós é poderoso para cumprir essa missão que Jesus Cristo nos convocou a realizar. Não há nada que o Senhor não possa fazer em nossa vida, em primeiro lugar, nos moldando à vontade dEle, nos moldando à semelhança com Jesus. Não há nada que o Espírito de Deus que habita em nós não possa realizar também através da nossa vida nesse mundo, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Precisamos entender que nós não estamos nesse mundo a passeio, nem tampouco para aproveitar alguma coisa que Ele tenha para nos oferecer. Não, amado. Não estamos aqui para outra coisa que não seja cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que não seja participar da obra que Jesus Cristo nos convocou. Nós temos uma convocação santa vindo da parte de Deus. Nós fomos ungidos pelo Espírito de Deus. Ele habita em nós para nos levar ao cumprimento completo dessa obra, de tudo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Há algo que não pode mais esperar para ser realizado, que é a salvação daqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Nós não podemos perder tempo de forma alguma com nada, nada pode nos deter, nada pode nos impedir, não podemos de forma alguma recuar pelo motivo que for, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando da eternidade das pessoas, por isso não devemos nos envergonhar de apresentarmos Jesus a esse mundo, não devemos nos envergonhar de nos apresentarmos como os discípulos de Jesus Cristo nesse mundo. Por isso, meu amado, intencionalmente, nós precisamos decidir enfrentar toda e qualquer barreira, toda e qualquer luta, todo e qualquer sofrimento e humilhação nesse mundo, para cumprir a nossa santa convocação. A nossa vida está nesse mundo para isso, meu amado. Eu quero convidar você a hoje assumir com Deus o compromisso de viver para cumprir a missão que Ele confiou a cada um de nós. Precisamos entender que nós fomos chamados para algo grande, meu amado. Poderoso, importante, urgente. Precisamos entender que é grande o nosso privilégio de participar disso. Nós somos, como eu disse, apenas um vaso de barro. Não temos condição alguma de fazer nada. Mas o Senhor quis nos fazer úteis à sua obra. Ele quis nos honrar com esse chamado. E nós precisamos entender que estamos nesse mundo para isso. Precisamos entender que não há um privilégio maior do que ser útil ao Senhor.
que não há um privilégio e honra maior do que ter sido convocado por Deus para essa urgente obra que o Senhor tem realizado. Nós não fomos chamados porque havia em nós, ou há, ou existe em nós, alguma coisa que Deus queira. Nós não fomos chamados porque há em nós algo que não há nas outras pessoas, para que Deus possa usar na obra que Ele tem realizado. Não, meu amado. Nós fomos chamados única e exclusivamente por pura graça e misericórdia de Deus, por pura bondade de Deus, para que nós possamos nos sentir úteis nessa obra que Ele tem realizado, de resgatar a humanidade das trevas, da perdição. Fomos chamados por causa dessa graça de Cristo. Fomos chamados porque Ele decidiu, Ele quis nos incluir nessa obra, para nos dar a utilidade que nós tanto precisamos, que nós tanto queremos nos sentir. Precisamos entender, meu amado, que sofrer por Jesus Cristo, sofrer pelo Evangelho, ser humilhado pelo Evangelho, trabalhar pelo Evangelho, é a maior honra que a gente poderia almejar ter. É um privilégio sermos esse vaso de barro, inúteis ao Senhor, que Ele faz de grande utilidade em sua obra. Ele não precisa de nós, Ele nunca precisou de nós, e Ele nunca precisará de nós, mas Ele resolveu, por sua graça e amor, nos incluir nessa obra que Ele tem realizado. Quero ler com você um trecho de 1 Coríntios, capítulo 1, de versos de 26 a 29, que mostra para a gente exatamente isso. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mas Ele assim mesmo nos escolheu, sabendo da nossa limitação, porque Ele não depende da gente para fazer a obra dEle. Ele quis simplesmente nos honrar com isso. E o texto de 1 Coríntios 1, de 26 a 29, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém pode se apresentar diante do Senhor pensando que é alguma coisa que Deus precisa das suas habilidades para cumprir a obra que Ele tem realizado. Muito pelo contrário, nós nos apresentamos a Ele como esses vasos de barro, vazios, conscientes de que não somos nada, que não passamos de pó, mas nas mãos dele vamos ser úteis ao Senhor para cumprir esse chamado que Ele nos deu, essa santa convocação que Ele fez a cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Nós não temos nada, meu amado. Nós não podemos nada, mas Cristo escolheu nos usar nessa obra. Isso é um grande privilégio. É isso que nós precisamos entender. Isso é um grande privilégio. Isso é uma grande honra, essa graça que Deus nos proporciona em nos convocar, em nos chamar. Por isso, meu amado irmão, por isso, por sabermos, por entendermos que não somos nada, por sabermos que é por pura graça de Deus que Ele nos honra com esse privilégio, nós então não tememos, não nos envergonhamos, não fugimos da obra do Senhor. Na verdade, tudo que nós podemos fazer, meu amado irmão, se fizermos alguma coisa, colocarmos a nossa mão, tudo que nós podemos fazer nessa obra do Senhor é atrapalhar a obra dele. Se nós não entendermos isso em primeiro lugar, se não entendermos que não temos nada, que não somos nada, que não podemos nada sem Ele, que precisamos de tudo, em todas as coisas, em todo o tempo, precisamos do Senhor. E Ele, por pura graça, nos concedeu esse privilégio. E usar homens e mulheres pecadores, inúteis, para realizar através de nós a sua perfeita obra, para cumprir o seu perfeito plano. Isso é extraordinário, nos entender isso é extraordinário. Não podemos desprezar essa graça de Deus.
Não podemos nos sentir de outra forma que não seja bem-aventurados, honrados, por podermos sofrer por causa do Evangelho. Não podemos perder de forma alguma essa oportunidade de participar disso que Deus está fazendo. E é isso que nós precisamos entender. Deus tem feito essa obra. Deus tem salvado as pessoas. Deus tem redimido a humanidade. Deus tem convencido o pecador do seu pecado e o chamado ao arrependimento. Deus tem nascido as pessoas, tem feito partos das pessoas, tem trazido à vida aquele que estava morto, tem ressuscitado aqueles que estavam mortos em seus pecados. E nós fomos chamados para participar disso, não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Apesar de não merecermos, de não sermos competentes para fazer nada, mas por pura graça, pela abundante graça do Senhor, nós fomos convocados a essa obra. E é isso que precisamos de entender, meu amado irmão. Testemunhar de Jesus Cristo é um grande privilégio. Sofrer por Jesus Cristo é um grande privilégio, que não pode ser comparado com nada nesse mundo. Nenhum sofrimento pode ser comparado com aquilo que nós vamos receber do Senhor, que já recebemos dele nessa vida nova que estamos desfrutando e que vamos receber dele na eternidade por o nosso serviço prestado a ele. Vejo crentes hoje, meus, desanimados, recuando, crentes se omitindo, envergonhados para falar de Jesus às pessoas, porque não conseguem entender esse grande privilégio que é ter sido convocado pelo Senhor antes desse mundo existir, para essa santa convocação, para essa santa obra do Senhor. Cumpra a sua vocação, cumpra o seu chamado, independentemente do preço que você precisar pagar, fale de Jesus às pessoas. Independentemente das circunstâncias que você estiver vivendo, não desanime, não desista, cumpra a tua santa vocação com destemor, com coragem, com ousadia, com amor, para agradar aquele que te salvou, para cumprir o chamado que ele confiou a você. Nunca se esqueça, meu amado, o que você está fazendo, nunca se esqueça. O que nós estamos fazendo, meu amado irmão, é tirando vidas do inferno e trazendo para a eternidade junto com o Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Jamais perca de vista a obra que você foi convocado para fazer. Não se perca no meio das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos do dia a dia, mas olhe sempre para aquilo que você foi chamado para fazer. Entenda, compreenda esse privilégio que é participar da obra do Senhor. Nós não estamos fazendo alguma coisa que esse mundo vai corromper, que o tempo vai destruir ou que o ladrão possa roubar. Aquilo que nós estamos trabalhando, essa obra que nós estamos realizando, ela vai perdurar por toda a eternidade. Qualquer outro empreendimento que nos dedicarmos a ele, meus amados, é para esse tempo. Se deteriora, acaba, se destrói com o tempo. Mas aquilo que nós fazemos, que é obra do Senhor, aquilo que nós fazemos que compreende essa santa convocação que recebemos do Senhor, que é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, meu amado, perdura para todo sempre. Resulta em vidas salvas, transformadas, que vão viver toda a eternidade com o Senhor. Fomos convocados para tirar da escuridão e da morte aqueles que estão sem Cristo. Aqueles que estão perdidos, vagando por esse mundo, destinados à perdição eterna. Nós fomos convocados para resgatar essas pessoas. Precisamos de nos engajarmos nisso a cada dia, de mantermos os nossos olhos sempre fixos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não nos perdermos de forma alguma no calor das lutas, das batalhas que enfrentamos, dos sofrimentos que atravessamos. Meu amado irmão, lembre-se a todo tempo de que você tem essa santa convocação para edificar a igreja de Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho. Estamos edificando a igreja de Cristo, essa noiva santa, imaculada, que Cristo lavou com o seu sangue, que está retornando para buscar. É isso que nós estamos fazendo, edificando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, trabalhando nessa perfeita obra de Deus, nessa perfeita obra do Senhor, executando esse plano perfeito de resgate da humanidade, que Deus traçou lá antes da fundação do mundo.
nesse projeto divino, destinado à eternidade. Jamais se prenda àquilo que é pequeno, àquilo que é temporário. Se prenda ou enxergue, compreenda a santa convocação que você foi chamado para fazer. Olhe para o todo, meu amado. Levante seus olhos o tempo todo. Olhe para a obra que Deus tem realizado, veja como ela é grande, veja como ela é extraordinária, veja como ela é importante. Olhe para o privilégio que é poder participar disso. Qualquer custo que seja preciso pagar para participar dessa obra, ele é pequeno, meu amado, quando comparado com a grandiosidade, com a perfeição do que o Senhor tem feito e nos chamado para fazer com Ele, para participar, para cooperar com Ele. Olha o que Paulo fala em segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso nós não desanimamos quando estamos com os nossos olhos naquilo que é a nossa santa convocação, naquilo que os olhos mortais não podem enxergar, mas os nossos olhos espirituais podem compreender, e a nossa fé, o nosso coração acredita piamente naquilo que estamos fazendo. Não olhe para aquilo que os seus olhos carnais podem ver, o sofrimento desse mundo, as dificuldades, os obstáculos, a luta, as perseguições que você tem sofrido por falar de Jesus às pessoas, por mostrar Jesus às pessoas, pelas batalhas que você tem travado. Olhe, levante os seus olhos. Olhe para aquilo que os olhos não podem ver, mas a nossa alma se deleita no Senhor em saber que fomos chamados para participar dessa obra. Não se prenda de forma alguma ao custo que você precisa pagar para realizar a vontade de Deus, meu amado. Entenda que se juntar todo o sofrimento que estamos passando nesse tempo, se juntar todo o sofrimento que passamos por Cristo na nossa vida toda, não pode se comparar àquilo que Ele tem reservado para cada um de nós, que já tem nos dado de acesso a Deus, que está preparando na eternidade para nos agalardoar, para nos presentear quando nós chegarmos lá. Então, meu amado, sofra o que for preciso, para que todos conheçam Jesus, sofra o que for preciso, para em todo lugar, a todas as pessoas, em todo o tempo, você testemunhar de Jesus, porque essa é a tua convocação, essa é a minha convocação. Sofra o que for preciso, para que as pessoas conheçam Jesus e sejam ressuscitadas, e tenham vida eterna nele. Meu amado irmão, além disso, nossas leves e momentâneas tribulações, sofrimentos que nós temos enfrentados por causa do Evangelho, eles rendem para nós dividendos incalculáveis e eternos. Vale a pena participar dessa obra. Apesar da nossa incapacidade, Ele nos chamou. Apesar de não termos nada a oferecer ao Senhor, Ele nos chamou, porque Ele queria nos tornar úteis, Ele queria nos presentear com coisas que são incalculáveis, inimagináveis à nossa mente humana. Quando você sentir que o custo está alto, quando você sentir que a dificuldade é tamanha para você continuar a caminhada, cumprindo a sua santa convocação, participando da obra do Senhor, seguindo em frente, a despeito das dificuldades, dos sofrimentos que você precisa enfrentar. Quando você se sentir desanimado ou cansado, meu irmão, enxergue, fixe seus olhos nessa obra que o Senhor tem realizado. Fixe seus olhos naquilo que não podemos ver com os nossos olhos naturais, mas sabemos, vemos com os nossos olhos espirituais
a obra que Deus tem realizado na vida das pessoas. É para isso que trabalhamos. É por isso que não desanimamos, porque trabalhamos por aquilo que é eterno. O que está em jogo são as vidas das pessoas, a eternidade das pessoas. Olhe para isso. Lembre-se sempre disso. Jamais desista. Jamais recue. Jamais desanime. Jamais se envergonhe de cumprir o teu chamado. Apresente-se a esse mundo como servo do Senhor. Apresente-se a esse mundo disposto a sofrer o que precisar sofrer por Jesus Cristo, pelo Evangelho, para que as pessoas possam conhecer Jesus, possam ter suas vidas transformadas e possam viver para sempre com o Senhor, como nós temos a certeza que vamos viver, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele tem nos convocado. Meu amado, nós recebemos do Senhor algo imenso. Essa tão grande graça do Senhor, essa tão grande salvação, precisa nos constranger a falar de Jesus a todo tempo, a todos, porque as pessoas precisam conhecer o Senhor urgentemente, enquanto há tempo. Fale de Jesus às pessoas. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, abaixa um pouco sua cabeça, para a gente fazer essa oração, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Porque apesar de não sermos nada, o Senhor nos escolheu. Apesar de não termos nada, o Senhor nos fez cooperadores da tua obra, obreiros dessa grandiosidade que o Senhor tem realizado. Em primeiro lugar, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio, por essa honra, que é termos sido convocados pelo Senhor antes da fundação dos tempos, para participar disso que o Senhor tem feito nesse tempo presente, redimindo a humanidade, tirando vidas da morte, libertando aqueles que estão cativos pelo pecado, fazendo-os, adotando-os como teus filhos, edificando o corpo do teu Filho Jesus Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Queremos te louvar, queremos te agradecer por tamanho privilégio, por tamanha honra. E agora, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a entender essa vocação que temos, a compreender que o Senhor é conosco, está conosco para cumprir a tua missão, essa missão que o Senhor nos confiou. Que o Senhor faça-nos entender que é o Senhor mesmo quem realiza através da presença do Espírito do Senhor em nós. Faz-nos entender que não há nada mais urgente, mais importante. Faz-nos enxergar essa obra. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que nossos olhos estejam sempre fixos naquilo que os olhos naturais não podem ver. Nessa obra maravilhosa que o Senhor tem realizado. Queremos participar dela. Queremos doar a nossa vida em prol dela. Queremos doar nossa energia, nosso vigor, nossa vitalidade, cada segundo que nós temos nesse mundo, para levar vida àqueles que estão perdidos. Nos ajude, nos capacita, nos dê estratégia, nos faz crescer, nos faz prosperar como igreja, como reino de Deus nesse mundo presente. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, meu amado irmão, mais uma vez por podermos estar juntos, reunidos em oração e estudo da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor possa te abençoar grandemente e que você possa se sentir cada vez mais animado, motivado a cumprir o teu chamado, a falar de Jesus a todos, a levar vida àqueles que estão precisando dela. Uma noite abençoada para você, em nome de Jesus.